Bom dia, amigos do Núcleo Espírita Chico Xavier. É com imenso prazer que a gente retorna a esta casa que aprendemos a amar para comemorarmos juntos nesse período de abril, onde estamos vivenciando os 169 anos do Livro dos Espíritos. E é com muita alegria que eu gostaria de fazer essa homenagem a Kardec, ao Espírito de Verdade e a todos os amigos espirituais que contribuíram com o codificador na formatação desta obra que salvou muitas vidas, elucidou nossas consciências e trouxe consolação aos nossos corações. Então, pretendemos fazer no estudo de hoje esta homenagem aos 169 anos desta obra prometida por Jesus, porque é o início de tudo aquilo que ele nos avisou e nos elucidou com tranquilidade, que enviaria um Consolador prometido. E ele chega com o advento do Livro dos Espíritos. Então, vocês, por favor, me permitem que eu vou compartilhar aqui a minha tela para que possamos juntos estudar esta obra maravilhosa. Aqui está. Deixa eu apenas otimizá-la. Agora sim. Agora sim, aqui está ela. 169 anos. Foi aí que as coisas começaram, né? 18 de abril, quando a obra foi a prelo, com a capa que está aí do lado esquerdo, onde você vê que em letras pequenas está lá escrito: contém os princípios da doutrina espírita. E hoje, com a formatação da capa que muitos de vocês devem ter em seus lares. Pois é, 169 anos. Bom, na minha época de evangelização, aliás, uma vez evangelizador, sempre evangelizador, e esse é o papel que ainda cumpro aqui no 13º CEU de Teresópolis, aqui no SEAS, nessa casa que vocês estão vendo aí, Centro Espírita Aristide Silva, trabalhando com a pré-mocidade, com a mocidade. Eu sempre trago para a reflexão dos meus alunos esse livro de Roque Jacinto, um livro muito interessante, montado exatamente para o jovem. É um livro que tem que ser lido e trabalhado com a juventude. Kardec na intimidade. E Roque Jacinto, esse autor de histórias que vocês conhecem, quem é evangelizador, quem é pai e mãe também conhece profundamente o Roque Jacinto, devido aos livros que a gente levava, né, no nosso culto do lar para estudar junto aos nossos filhos e também nas escolas, nas salas de evangelização. E o Roque Jacinto, já desencarnado, ele narra que quando se dissolvia a Assembleia de Espíritos Redimidos, que Jesus convocara próximo da terra, o mestre se dirigiu com seu apóstolo para a cidade de Lyon, na França, e disse-lhe: aqui renascerás para a tua missão, reviverás o fundamento da religião universal do amor, espelhando a religião dos espíritos redimidos que colaborarão contigo. Não farás obra pessoal. A tua missão é redescobrir o Evangelho. Se teu trabalho será intenso e se deves realizá-lo sem outros colaboradores diretos, não te faltarei em momento algum. E mais adiante o Senhor completa: eu te esperarei no porto do retorno. Todo mundo já percebeu de quem nós estamos falando. Todo mundo já percebeu. Do codificador. Anotem, mentalizem, registrem essa última frase: eu te esperarei no porto do retorno. E aí, no último slide, Roque Jacinto fará uma revelação ainda maior para todos nós.
Guardem essa frase. Nós vamos chegar lá daqui a 45 minutos, mais ou menos. Allan Kardec sempre aparece para todos nós com essa aparência assim de um homem sério, sóbrio, austero, né, como está aí no slide, um ar austero, que caracterizava, né, os espíritos superiores, mas os amigos da Grand Paris, do local onde eles conviviam constantemente, da própria société, na intimidade reconheciam nele um homem de muito humor, tendo um talento todo especial para distraí-los, sendo o encanto e a graça das reuniões que com eles participavam. E hoje nós temos o advento da inteligência artificial. E com a ajuda da IA, olha o que nós trouxemos para vocês. A verdadeira foto de Kardec, como ele era, como ele vivia naqueles saraus franceses, né? No momento em que ele, através dos fenômenos da table tournante, né, das mesas girantes, ele descobre ali atrás desses fenômenos algo inteligente, racional, que ele depois transforma numa obra maravilhosa que se chama O Livro dos Espíritos, trazendo para nós a realidade da vida espiritual. Era assim que ele vivia na velha França, no século XIX, né? No século XIX. Era assim que ele vivia, com esse sorriso, com esse largo sorriso. Um homem alegre, contava piadas, vivia brincando com seus amigos e era uma criatura muito feliz, porque vivia ao lado de uma grande esposa, de uma grande mulher, Gabrielle Boudet, Amélie Gabrielle Boudet, a doce Gabi, como ele se referia constantemente. As obras de Kardec nós temos que listar aqui, principalmente para aqueles que estão nos vendo pela primeira vez, que estão chegando à doutrina espírita, ou querem recordar um pouco sobre a obra do nosso querido professor Lyonês. O Pentateuco, ele tem uma ordem. Vocês conhecem exatamente a ordem dos livros de Kardec, desse chamado Pentateuco? Então vamos lá. As obras principais foram o Livro dos Espíritos, essa de 1857, depois vem o Livro dos Médiuns, de 1861, logo após o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, e O Céu e o Inferno, a penúltima obra, de 1865. E, finalmente, a Gênese, né, que foi a sua última obra do chamado Pentateuco Kardeciano, de 1868, e um ano após ele veio a desencarnar. É claro que entre o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, ele lançou uma obra para aqueles que estavam iniciando, estavam chegando à doutrina espírita, querendo começar do basicão, como a gente diz com a garotada, que é o Espiritismo. Né? Então essa obra ele produziu para que pudéssemos ofertar aos neófitos que chegam à nossa doutrina. Durante muitos anos eu errei, reconheço. Eu ofereci o Livro dos Espíritos. Hoje, com uma certa rodagem na doutrina e vendo a necessidade dos irmãos que chegam em busca de aprendizado e completamente desconhecendo a nossa doutrina, eu ofereço o que é o Espiritismo, porque foi essa a intenção de Kardec, de ser esse o primeiro livro para aquele que chega a uma casa espírita ou aquele que deseja descortinar a verdade dentro daquilo que Jesus nos recomendou há 2000 anos, quando enviaria um Consolador prometido. Muito bem. Vejam quantos espíritos superiores colaboraram juntamente com espíritos de verdade, para a formatação do Livro dos Espíritos. Lacordaire, Lamennais, Fenelon, Santo Agostinho, São Luís, Paulo, Erasto, François Nicolene, Madeleine, Sanson, Adolfo, bispo de Argel ou Alger,
Só esses? Não, mais um pouquinho. João, bispo de Bordeaux, Vianney, Emmanuel, São Vicente de Paulo, Cáritas, Pascal, Elizabeth de França, Delphine de Girardin, Lázaro e de Frère, bispo de Nevers. Vejam a colaboração, mas de vários ícones, de personagens importantes na história da, da evolução do cristianismo, trazendo a verdade, confirmando através da palavra do Espírito imortal tudo aquilo que Jesus falou e que foi deturpado com o tempo, distorcido, e agora eles trazem a verdade contida do Evangelho do Mestre Jesus. Quantos colaboradores, pessoal? Quantos? E a gente, pesquisando um pouquinho sobre a chegada do Consolador, nós observamos lá em João, capítulo 14, dos versículos 15 a 18, uma grande verdade. Eu digo isso por quê? Porque a chegada do Consolador, como está aí no slide, a chegada do Consolador prometido por Jesus provocou enorme inquietação, mormente nas almas dos materialistas e dos religiosos despreparados para a chegada dos novos tempos, conforme previsto por ele mesmo, por Jesus. Essa chegada do Consolador está lá em João e trouxe realmente preocupação, principalmente para a Igreja Católica. Tirou do seu conforto, um pouco do conforto que existia, aqueles que pertenciam ao clero, né? E da hierarquia maior da Igreja Católica Romana. Mas João já avisava: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então vocês percebem que, como nós na época não tínhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver, Jesus promete um novo Consolador e ele mesmo voltando para dar as diretrizes do advento desse momento da terceira revelação, como nós chamamos na seara espírita, né? O advento do espiritismo, a terceira revelação do Consolador prometido. E o Livro dos Espíritos, lançado em 1857, como está aqui, né, do lado esquerdo, a primeira edição, você percebe que, segundo comentário geral, e é historicamente comprovado, só tinha 501 questões. O lançamento da primeira edição se deu lá no Palais Royal, na Galerie d'Orléans, em plena Paris, né, em 18 de abril de 57. Mas na segunda edição, revisada pelo próprio Kardec, em 1860, já vai aparecer mais questões. Eu não sei se vocês lembram, quando, se puder, rever logo no início do filme Kardec, exibido há pouco tempo aqui no Brasil, produção brasileira, né, claro, você vê que quando Kardec chega na residência das meninas médios, residência da senhora, da família Boudin, ele vê um monte de papel empilhado, né, na mesa, cadernos e mais cadernos. Já estava ali mais ou menos formatadas as 500 questões e ele só foi trabalhando, editando, compilando, né? Por isso que ele é considerado o codificador, que ele foi arrumando em ordem, vamos dizer assim, mais racional, mais didática, para que pudéssemos compreender a obra. Mas em 18 de março de 1860, uma nova edição, a segunda, foi lançada.
E aqui uma curiosidade, eu sei que muitos de vocês já devem saber, mas fica aí para quem nunca tinha percebido antes, que nesta segunda edição é que vai aparecer as 1018 perguntas e respostas, sendo que algumas edições atuais trazem 1019 perguntas. Acréscimo que, segundo a FEB, né, foi devido ao codificador não ter numerado a pergunta imediatamente após a 1010, que seria 1011. Assim sendo, o livro teria, na prática, 1019 e não 1018. Então, esse equívoco, né, foi cometido por Kardec. Então, nós podemos dizer que existem 1019 questões, não em 1018, como está na segunda edição. Qual é a característica desse livro, dessa maravilhosa obra? Como nós já falamos, contém os princípios da doutrina espírita. E lá no livro em francês você vê lá que ele traz os princípios da doutrina espírita. Não religião espírita. Não era assim que Kardec entendia a terceira revelação. Doutrina espírita, ciência e filosofia. A religião, ela chega através do conceito do religare, de fazer com que a gente entenda que existe Deus, o Pai, algo maior, indescritível, que criou a tudo e a todos, tudo que nos cerca, uma coisa que nós não temos ainda condições de entender. E esse religare faz a gente se conectar com Deus, mas não no sentido místico, dogmático e muitas vezes imposto por algumas religiões fundamentalistas. Não. A gente chega a Deus de uma maneira inteligente, de uma maneira científica, lógica, racional, filosófica e consoladora. E ele é exposto de forma lógica por meio de diálogos com os espíritos. Sua linguagem é simples e direta, como deveria ser, afinal de contas, quem foi Hippolyte Léon Denisard Rivail? O grande aluno de Pestalozzi. E lá no colégio de Pestalozzi, no castelo de Verdun, ele aprende com o professor suíço tudo o que ele precisava dentro da metodologia, da pedagogia espírita, para trazer para nós de uma maneira clara, desde o mais simples ao mais complexo, tudo aquilo que Pestalozzi ensinou ao menino Rivail, quando esteve aos 8 anos ao lado do mestre Pestalozzi. Por isso que a sua linguagem é simples e direta. Foi fruto dos estudos de Kardec sobre os fenômenos das mesas girantes, difundidos por toda a Europa em meados do século XIX. Não só na França, realmente, em toda a Europa, nos países nórdicos, na América do Sul, na América do Norte, onde tudo começou com as irmãs Fox, né, em Hydesville, quando tudo ali começou e deu origem aos fenômenos das mesas girantes. E Kardec, é claro, ele viu que através daquelas manifestações das mesas e cadeiras que levitavam, havia uma manifestação inteligente. Então foi aí que ele começou o seu estudo, as suas pesquisas. E surgem 3 novidades: a doutrina espírita, a palavra espiritismo e o nome Allan Kardec. Doutrina espírita, espiritismo, proveniente de um neologismo criado por Kardec para diferenciar de espiritualismo, que já existia na época. Então, espírita, espiritismo, são neologismos criados por Kardec para apresentar essa doutrina nova que ele estava trazendo a prelo em 18 de abril. E o nome Allan Kardec era de uma vida passada, né, nas Galhas, como um celta, e ele preferiu usar o nome Allan Kardec para não usar o seu, que era super conhecido na França, e muitas pessoas poderiam comprar só por causa do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, super conhecido, grande mestre francês, né? E ajudou Napoleão III a edificar toda a educação da Europa.
né, principalmente da França, seus livros eram muito, muito bem vistos e adquiridos, né, por toda a capital francesa e adjacências. Então ele preferiu não misturar as coisas e botou o codinome Allan Kardec. E situou toda a sua pesquisa em bases experimentais. Por quê? Porque ele vivia em plena época do positivismo. E o positivismo se caracterizava pelas bases experimentais. Daí o livro Céu e Inferno ser todo ele, na sua segunda parte, principalmente, ser construído dentro de uma base positivista, através de evocações, porque ele tinha que provar que aquele espírito que viveu na Terra hoje estava na erraticidade daquela maneira. Então ele abre um leque, né, de espíritos ali revelados, desde o mais brutalizado pela matéria até o mais espiritualizado possível, mostrando ali a variação de entidades, de espíritos no mundo espiritual, revelando que lá eles continuam a ser da maneira como eles viviam aqui e que a morte não existe. Então, muita pesquisa, muita evocação, mas hoje não necessária dentro das casas espíritas, né? Tudo já foi revelado, tudo já foi comprovado. Então, as casas espíritas que ainda se dedicam a esse tipo de atividade, eu posso dizer, estão 160 anos atrasados, historicamente falando. Herculano Pires, um dos grandes tradutores dessa obra do Livro dos Espíritos, na sua introdução ele dá umas tiradas espetaculares. Eu adoro o Herculano, né? E ele diz que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivai fizeram as perguntas que eram respondidas pelos espíritos sob a direção do espírito de verdade, através de cestinhas de bico. Começou assim, né? Psicografia indireta. Os médiuns eram duas meninas, a Caroline Boudin e Julie Boudin, que o filme de Kardec mostra muito bem, né? E como elas são, assim, criticadas por esse trabalho, né? O bullying que era feito contra elas, por serem médios, né? E pelo mesmo processo, o livro foi revisado pelo Espírito de Verdade, através de outra menina, a senhorita Jafé, aí com 18 anos, e outros médios foram depois, posteriormente consultados, e Kardec informa em obras póstumas. Foi dessa maneira que mais de 10 médios prestaram concurso a esse trabalho. Então está aí a cestinha de bico, né? Onde aqui na extremidade direita tinha um lápis, ou uma pena, né? O médium colocava a mão sobre essa cesta e a cesta ia correndo sobre o papel, desenhando ou escrevendo aquilo que desejava. Ainda nesse livro de tradução do Herculano, que eu recomendo como uma das melhores traduções do Livro dos Espíritos, ele ressalta, Herculano ressalta a importância do trabalho coletivo entre o céu e a terra. O professor Denisard não o publicou com o seu nome ilustre de pedagogo, como eu falei antes, e cientista, mas com o nome obscuro de Allan Kardec. Ninguém sabia que havia tido entre os druidas na encarnação, como nós falamos, anterior, e que se preparava ativamente para a missão espírita. O nome obscuro suplantou o nome ilustre, pois representava na Terra a falange do Consolador. Esta falange se constituía dos espíritos reveladores, sob a orientação do espírito de verdade e dos pioneiros encarnados, com Allan Kardec à frente. Então é uma falange de espíritos, grandes ícones da espiritualidade maior, que ajudaram, né, Kardec nessa missão. Mas aonde vem a parte mais importante do Livro dos Espíritos? O que é que a gente pode dizer? A grande sacada de Kardec dividir o Livro dos Espíritos em 4 partes. De onde vem essa sacada? Qual a relação destas partes com as demais obras do Pentateuco? Ele foi muito inteligente, pessoal. Na parte 1, ele fala das causas primárias, da Gênese.
Na parte 2, do mundo espírita ou dos espíritos, que é o livro dos médios. Na parte 3, ele vai falar das leis morais, que vai estar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E na parte 4, esperanças e consolações, que a gente vai encontrar no céu e inferno. Então você repare que cada parte das 4 partes do livro dos Espíritos, ele vai dissecar como uma lente de aumento nas próximas obras. E repare que as causas primárias vai ficar lá para o final, lá na Gênesis, para ficar aquele gostinho que quero mais. Poxa, ainda não chegou ainda, né? Porque ele começa com a sua segunda obra, o livro dos médios. Depois vem o Evangelho, o céu e o inferno, e lá na Gênesis ele volta para a parte primeira do livro dos Espíritos. Vamos falar mais sobre isso? Olha só esses outros slides. Vamos voltar lá à parte 1, que fala das causas primárias. Ali ele aborda a noção de divindade, criação, elementos fundamentais do universo, como o fluido cósmico, que será aprofundado na obra A Gênese, em 1868, a última do Pentateuco. É aí que ele começa na pergunta número 1, perguntando: que é Deus? Não é quem é, o que é que é Deus, mostrando que ele não é nada físico, material, algo que a gente pode ver e pegar. Não. A pergunta é bem clara, pessoal. Que é Deus? Então aí ele começa a fazer essas abordagens, né, sobre a criação, sobre o universo infinito, que vai ser dissecado na última obra, na Gênese. Na parte 2, como nós vimos, fala do mundo espírita, ou dos espíritos, né, em que ele vai abordar de forma mais focada no livro dos médios. E é nessa parte 2 que aparece lá a escala espírita, a partir da questão número 100. Né? Aqui Kardec analisa a noção de espírito e toda a série de imperativos que se ligam a esse conceito. A finalidade de sua existência, o seu potencial, o autoaperfeiçoamento, sua pré e sua pós-existência, ou seja, da onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou voltar, né? Isso está aprofundado no livro dos médiuns, sem falar do preparo, da dedicação de Kardec em preparar os médiuns de forma correta e inteligente para a comunicabilidade com o mundo espiritual, sem sofrer, vamos dizer assim, ataques de espíritos imperfeitos que querem confundir, iludir o médium, né? Por isso, nós temos que estudar e muito essa obra antes de sentar numa mesa mediúnica. Convenhamos, não é verdade? A parte 3 fala das leis morais. E isso nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, as leis morais, ou as leis divinas, ou as leis naturais, né, que são leis de ordem moral, né, estão lá, como a lei da adoração, lei do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, e finaliza as 10 leis morais com 3 em 1, que a gente chama de 3 em 1, que é a justiça, amor e caridade, que não pode ser vivenciada de modo isolado. As 3 têm que andar juntinhas, de mãos dadas, né? Que foi, então, trabalhada tudo isso lá no Evangelho em 1864. E a parte 4, que é as esperanças e consolações, a gente vai ver lá no Céu e Inferno. Como nós já falamos, uma obra em que ele abre o leque mostrando como a gente era aqui, como a gente pode chegar no mundo espiritual. E detalhe, hein? A gente se vê lá, hein? A gente se vê lá, a gente se acha. Poxa, esse espírito aí sou eu. Eu fazia isso que ele faz na Terra e agora, olha como é que ele está no mundo espiritual. Então ele conclui aqui ponderações acerca do futuro do homem, seu estado após a morte, as alegrias e obstáculos que ele vai encontrar no além-túmulo. E para a última parte das esperanças e consolações, Kardec escreveu essa obra, O Céu e o Inferno. Então repare que está tudo unido, tudo bem estruturado, bem harmonizado. Por isso que também a gente tem que estudar
as 5 obras, né? Não ficar só no Livro dos Espíritos, no Evangelho. Temos que estudar o Pentateuco para poder entender o contexto maior da doutrina espírita. E a metodologia que ele usou, como eu já falei antes, veio lá do mestre suíço Pestalozzi, Heinrich Pestalozzi, onde ele aprendeu a fazer vamos dizer, essa estrutura pedagógica de perguntas e respostas. Então, até hoje, alguns cursinhos pré-vestibulares e pré-técnicos usam essa metodologia de perguntas e respostas, ou pedir o aluno para fazer uma pergunta e ele mesmo pesquisar a resposta. É a melhor forma de pesquisa, de colocar o aluno interagindo diretamente com o assunto, vivenciando o assunto. Então, comparava as respostas que ele fazia e rejeitava o que não estava de acordo com o consenso universal, porque ele preparava dezenas de perguntas, centenas iguais, semelhantes, e depois, quando recolhia, né, ele separava o joio do trigo dentro de um consenso universal. Então, por orientação das entidades superiores que o inspiravam, cuja direção suprema era o Espírito de Verdade, ele separava. Por isso que ele é o codificador, um trabalho muito, muito, muito grande, né? Que ele dedicou toda a sua vida. Refletia sobre as respostas, como a gente falou, analisava-as, elaborava comentários de grande sabedoria e deduzia as consequências morais de alta relevância para a humanidade, advindas do conhecimento e prática dessas revelações. Pesquisando lá em Obras Póstumas, no capítulo Minha Missão, ele coloca algo que a gente só foi descobrir isso em Obras Póstumas assim que ele desencarna, né? E a Amélie Boudet, então, mexendo nas gavetas da sua escrivaninha, encontra esse escrito e que ela coloca nesse capítulo, Minha Missão. O que é que a gente lê lá? Em 12 de junho de 1856, Kardec recebe a incumbência do Espírito de Verdade de tornar-se o missionário da codificação espírita, anunciando uma nova era para a humanidade. E o que estava escrito lá pelo próprio punho de Kardec? Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim, para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Cumpre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Isso ficou guardadinho vida toda. Até os 65 anos de idade, quando ele vem a desencarnar, fica tudo guardadinho lá na gaveta. E só foi revelado depois do seu desencarne. Ele reconhece que realmente tinha uma missão muito séria a cumprir. E o Espírito de Verdade lhe diz: não suponha que te baste publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficar tranquilamente em casa. Lembra de Chico com o Emmanuel? A mesma pegadinha do livro? Vamos fazer 10 livros, depois vamos fazer mais 10, vamos chegar a 30, e depois Emmanuel chega para o Chico e diz: olha, a tua vida foi desapropriada pelo mundo superior. Então, mas o Chico sabia disso, o Chico sabia, ele reencarna sabendo dessa missão, né? Então, não bastava publicar, no caso de Kardec, 1 livro, 2 livros, 10, para depois vestir o pijaminha, botar o chinelinho, né?
porque foi com 50 anos que ele chega à doutrina, que revela o Consolador, que se torna Allan Kardec. Foi com 50 anos que ele se transforma em Allan Kardec. E diz mais aqui o Espírito de Verdade: tem que expor a tua pessoa, provocará contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Verá a si próprio de braços dados com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez cairás sobre o peso da fadiga, ou seja, terá de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viveria muito mais tempo. Por isso que ele desencarna jovem, com 65 anos de idade. O Espírito de Verdade não mentiu para ele. Ele disse o que teria pela frente. Emmanuel não mentiu para o Chico. Disse quase a mesma coisa para o Chico. Chico, você não terá vida social. Você não terá mais finais de semana, férias. A sua vida foi confiscada pelos amigos espirituais do plano maior. Rapaz. Assim que iniciou o trabalho edificante, cumpriu-se as previsões do Espírito de Verdade. Opa! E não foi? Quanto às perseguições, injustiças, traições, calúnias, humilhações e malevolências pelas quais passaria. Perdeu tudo, inclusive os amigos, talvez os falsos amigos, né? Mas nunca esmoreceu na sua jornada, já que sentia a presença do plano espiritual a amparar-lhe e o amor sempre presente da sua abnegada esposa, a inesquecível e doce Gabi, Amélie Gabrielle Boudet, que, se não fosse ela, após o desencarne do mestre Lyonês, e durante a sua vida, ajudando a revisar suas obras, a responder algumas cartas, talvez a gente não estivesse aqui hoje falando de doutrina espírita no Brasil. E ela se correspondeu e muito com os primeiros presidentes e dirigentes da FEB, lá no Rio de Janeiro, né, ao lado de Camille Flammarion, ao lado de Leon Denis, trocando correspondências, e essas correspondências estão lá em Brasília, nos arquivos da FEB, lá de Brasília. Vejam quantas edições, pessoal, quantas obras. Fiz uma pequena pesquisa, são mais de 93 edições pela FEB, totalizando 1,5 milhão de exemplares pela FEB. Mas se juntar todas essas editoras que aparecem aí, darão mais de 11 milhões de livros vendidos. Mais de 20 milhões de todas as obras do Pentateuco kardeciano. Hoje deve estar em torno de 25 milhões de obras vendidas só do Pentateuco, com todas as editoras envolvidas. Mas no caso da FEB, a FEB diz que agora está chegando na faixa dos 2 milhões. Eu creio que quando o Livro dos Espíritos fizer 170 anos, já teremos na faixa de 2 milhões de obras vendidas, que é o mesmo número do livro Nosso Lar, do nosso querido Chico. E para finalizar, eu vou resgatar aquela frase que eu pedi para vocês guardarem do Roque Jacinto. Essa obra é bem interessante. Não é muito conhecida pelos espíritas, não, mas faz pensar. Faz pensar. E aqui o Roque Jacinto nos mostra no último capítulo daquele livro, Kardec na Intimidade, o que aconteceu com
Kardec quando ele retorna à pátria espiritual. A chegada de Kardec no plano maior é ilustrada por Roque Jacinto, que podemos assim sintetizar. Após sentir-se mergulhado em leve sono, desperta, envergando roupas de pescador em plena Cafarnaum. E divisando uma singela casa onde é recebido por vários personagens do cristianismo primitivo, com flores e a forrar-lhe os caminhos, chega à porta da casa. No interior da casa, entre luzes de brilho intenso, o mestre o recebe. Vem, apóstolo do meu pai, diz-lhe o Senhor, numa garoa de estrelas. Recebo-te no porto de chegada. Recebo-te onde outrora tinhas o teu tesouro, porque aqui iniciamos o primeiro culto do Evangelho do Lar. E aqui repousarás das fadigas de tua missão e enxugarás todas as lágrimas que derramastes na obra do Consolador que te confiei. O apóstolo abraçou-se ao Senhor num transporte de graças e o mestre então falou assim: deste-me a tua vida, diz-lhe o mestre, e dar-te-ei o meu eterno amor. Olha, quantas reflexões existem nessa página, hein? Quantas revelações, mas fica por conta de cada um de vocês as reflexões que aqui tem. Companheiros, nós agradecemos imensamente a oportunidade do estudo, louvando a esse homem brilhante, o querido Allan Kardec, que em 65 anos de vida, em 15 anos como espírita, nos deu tudo isso. Nos ofertou tanta coisa. E eu creio que vocês ainda não leram tudo, porque ainda tem a Revista Espírita, esse grande desconhecido do espírita. Fica aqui o meu carinho com o pessoal do núcleo. Um abraço para todos. Continuem estudando Kardec. Continue estudando doutrina espírita. Eu acho que isso é o que Kardec mais deseja de cada um de nós. Muita paz a todos e obrigado pela oportunidade. E em breve estaremos de volta estudando e distribuindo, as verdades do Evangelho com todos vocês. Muita paz a todos e até breve. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.